Seguindo no nosso estudo do tratamento de colisões usando endereçamento aberto, que é aquela ideia de que se houve uma colisão, eu procuro, segundo alguma regra, a próxima posição disponível, vejamos a abordagem, o subtipo aqui mais sofisticado dessa abordagem, que é o reespalhamento, conhecido mais popularmente como rehashing ou double hashing, porque ele vai envolver uma segunda função de espalhamento. A gente tinha lá a nossa função h, lembrando vocês aqui, né, que a nossa função h colocou a Alice na posição 2, o Bob na posição 0 e que chegou o Charlie, e a gente calculou a posição dele segundo essa função h, ele caiu na posição 2, o que conflitou com a Alice. A gente falou, opa, e agora, o que eu faço? Nesse caso do rehashing, a gente vai invocar uma função g, uma outra função de espalhamento, vai passar o Charlie para ela, e digamos que ela devolve o valor 3. Essa não é a posição em que eu vou colocar o Charlie, eu continuo usando a ideia do offset. O que eu vou fazer é tentar a posição 2 mais 3 mod m, né, para sempre ser aritmética modular, para a gente finalizar, né, e ver se essa próxima posição aí, andando um offset apenas, 3 aqui, vai estar disponível. No caso aqui, 2 mais 3 mod 5 vai ser igual a 0. Tá? Lembrando que isso especificamente porque, no nosso caso, m é 5. Tá? M é igual a 5, lembrando disso. Então, a gente vai cair na posição 0. Para ficar mais fácil de visualizar, o que acontece é que a partir da posição 2, que era a posição original do Charlie, eu vou andar 1, 2, e daí eu dou a volta e caio lá na posição 0. Tentei andar 3 seguindo a aritmética modular. Já tem o Bob, deu conflito de novo. Daí que eu faço? Não calculo um novo hash a partir daí não, tá? Eu só continuo usando o G, que ele calculou um offset de 3 para mim, e vou tentar então a posição 2 mais 2 vezes 3, mod m aqui, no caso mod 5. Né? E daí nesse caso vai corresponder a tentar mais 1, 2, 3 posições à frente, e daí eu insiro o Charlie aqui. Eu peço encarecidamente para vocês, nesse momento, não se deixarem dilubriar aí, se enganar, pela simplicidade do exemplo, porque numa tabela tão pequenininha, pode parecer que assim, poxa, mas esse método ficou muito mais complicado. Foi só uma coincidência, tá, gente? A tabela era muito pequena e o offset que eu coloquei de 3 ali, como resultado da função g, ele acabou caindo no Bob, tá? E no fim a gente acabou caindo logo depois da Alice, então parece que formou um bloco, mas isso é apenas uma idiosincrasia do meu exemplo, tá? Por ele ser pequeno e pelo valor que eu escolhi para o valor que g vai devolver aí para Charlie. O importante de perceber aqui é que essa abordagem, embora seja um pouco mais complexa, porque envolve uma segunda função de espalhamento, então eu não tenho que projetar apenas uma, eu tenho que projetar uma segunda também para lidar com isso, ela é bem melhor do que as anteriores, em particular muito melhor do que a sondagem linear, a sondagem quadrática, como eu disse, está no meio do caminho, para evitar aglomerações. Por que isso? Porque o bloco original, aquela formação rápida de bloco que a sondagem linear causa, já vai ser evitado, porque, em geral, a função aqui de reespalhamento ela pode dar para uma chave, a função g, ela pode dar para uma chave qualquer valor entre 0 e m-1. No caso ali a gente faria uma correção nela, como eu quero que ela seja um offset, entre 1 e m-1 seria mais adequado para essa função operar, para não ficar voltando sempre para a mesma posição. Então eu teria que fazer uma pequena correção nela. Mas o ponto é que a probabilidade dessa função fazer um incremento pequeno, um incremento unitário, é ínfima, quando m é grande, e por isso os passos do offset ali, o deslocamento, vai ser sempre de saltos grandes que evitam essa aglomeração. Mas se fosse só isso, gente, era só eu ter feito a função linear, a sondagem linear lá com uma constante multiplicando o i, que aliás é uma abordagem que vocês podem tentar, possivelmente é empiricamente melhor do que aquela mais inocente. No entanto, não é só isso, porque o grande diferencial é que esse offset vai ser diferente para cada chave. Em outras palavras, g de hélice tem apenas uma chance em m de ser igual a 3 também. Foi uma coincidência que h de Charlie e h de Alice eram iguais a 2, mas são chaves distintas. Sendo chaves distintas, quando eu colocar elas numa outra função de espalhamento que é diferente da primeira,
o resultado ali, muito provavelmente, se a função de espalhamento for boa, vai ser distinto. Então, G de hélice provavelmente vai ser, digamos, 1. Tá? Ou 2, ou o que fosse qualquer outro valor. De modo que a cadeia de espalhamento de cada chave que coincidiu e originalmente numa posição é díspare. Então, elas coincidem só numa primeira vez. Lembra que na sondagem, tanto na linear quanto na quadrática, toda chave que coincidiu numa mesma posição, de cara ali, que a função de hash deu na mesma posição, vão seguir a mesma cadeia. Aqui isso já não é mais verdade. Elas se espalham. Elas coincidem na primeira vez, mas elas muito provavelmente vão ser distintas na segunda, no offset calculado pela segunda função. Por isso que essa abordagem então, é a que tende a dar melhor espalhamento e evitar aglomerações. Feito esse disclaimer aí, comparando as abordagens, sondagem linear, quadrática, né, e aqui focando no rehashing, eu quero falar para vocês das considerações sobre endereçamento aberto como um todo, em comparação com a primeira abordagem que a gente viu das listas ligadas. O pró aqui é que endereçamento aberto ocupa menos espaço. No caso, vai ocupar só as m posições da minha tabela. Lembrando que, no mínimo, na lista ligada, eu vou ter as m posições da minha tabela ocupadas, ali elas vão ser um vetor de endereços, então eu vou gastar um vetor de endereços, e depois cada célula que eu for colocando a mais, né, conforme a tabela for sendo preenchida, não tem só o espaço necessário para guardar a chave e o valor, mas também para um campo proxy. Então tem um overhead aí de gasto com o endereço. Em muitas situações, para os computadores modernos, isso não pesa tanto e a lista ligada, a abordagem de lista ligada é simples e eficiente. Mas aqui, essa abordagem com endereçamento aberto, se muito bem implementada, pode ser ainda mais rápida em situações específicas, por isso vale conhecer. Esse é o pró. Agora, um contra é que o número de elementos está limitado ao tamanho da tabela e a remoção é mais complicada de implementar. Inclusive, já deixar o gancho aqui, o número de elementos estar limitado ao tamanho da tabela não é algo que a gente sente só no final. A eficiência dessa abordagem também depende da tabela não estar muito lotada, a gente vai desenvolver isso melhor no último vídeo dessa aula. Mas aprofundando aqui sobre a questão da remoção. Por que a remoção é mais complicada de implementar? Aqui eu vou falar das abordagens para implementá-la, mas olhem para esse desenho e eu vou tentar dar a ideia para vocês. Imaginem que aquele cenário de sempre, inserir a Alice, depois inserir o Bob, depois inserir o Charlie. Vamos pensar que eu estou na sondagem linear aqui, aquela primeira que a gente viu, para ficar mais simples. Então, foi a Alice, o Bob, o Charlie coincidiu com a Alice e pulou uma posição a mais. Agora eu quero remover a Alice. Se eu for inocente e simplesmente eliminar a Alice, eu tenho um problema de propagação. Porque quando eu buscar pelo Charlie, eu vou direto, lembrando vocês que H de Charlie, na nossa convenção, no nosso exemplo, é igual a 2, eu vou direto para a posição 2. Vendo que essa está vazia, eu vou me convencer de que o Charlie não estava na tabela. A única coisa que me faria continuar buscando o Charlie, seguindo a regra de redistribuição, seguindo o endereçamento aberto, é se a posição original está ocupada. Se eu remover a Alice simplesmente, eu vou perder o Charlie. Eu vou erroneamente achar que o Charlie não está mais lá. Por isso que a gente pode usar uma das abordagens, que são as lápides. Deixa eu fazer aqui um desenho para indicar para vocês o que eu quero dizer com isso. O nome é sugestivo, tá, gente? O que é uma lápide, né? É uma marcação de uma sepultura, indicando a morte de alguém. Então, aqui eu vou ter algum campo especial em que eu vou colocar as lápides, tem que ser algum marcador especial na hora da implementação ali, para indicar que existia alguém no lugar de Alice. Então, se eu for buscar Alice agora, eu não vou encontrar e corretamente vou dizer, ó, não existe esse elemento. Se eu for inserir Alice, eu vou ver uma lápide, e uma lápide é só um marcador de espaço, então eu posso inserir ali de novo. Mas o mais importante, se eu for procurar o Charlie, eu vou cair na posição 2, vou verificar que tem uma lápide ali, indicando que, opa, alguém já esteve aqui, portanto, para ter certeza que o Charlie não está, eu tenho que fazer a sondagem. E daí eu sigo na sondagem linear, por exemplo, encontro o Charlie e corretamente devolvo ele. Tá? Então a busca não ficou prejudicada, porque embora eu tenha removido a Alice, eu marquei que, olha, essa posição estava ocupada, haja de acordo com isso, na hora de fazer a busca. A lápide, então, é uma abordagem. Uma outra abordagem possível é fazer o reespalhamento de todo mundo que foi afetado por aquela remoção. O que significa isso? De novo, fazendo o desenho simples aqui para a gente ter uma noção. Eu tinha ali o Bob, eu tinha a Alice foi removida.
Mas daí, o que eu vou ver? Eu vou ver todo mundo cuja posição foi influenciada pela hélice. Então, por exemplo, sabendo da sondagem linear, eu vou olhar todo mundo que está abaixo da hélice no bloco, então que está logo na próxima posição, até o bloco acabar, e reinsiro usando a função original. A função de espalhamento original, no caso o Charlie aqui será reinserido nessa posição. De novo, tomem cuidado para não se enganar pela simplicidade do exemplo. Nesse caso aqui do exemplo, eu sabia que era só reinserir quem estava abaixo da hélice no bloco, e nesse caso era apenas um, mas o bloco podia ser grande. Lembrem que a sondagem linear costuma gerar blocos grandes, então não só isso é ruim pelo espalhamento, mas quando eu removo a hélice, se eu não resolver usar uma lápide, eu vou precisar percorrer todo mundo que está adjacente àquela posição, para baixo seguindo a aritmética modular, né? Lembrando, pode dar a volta, mas todo mundo que está em blocos contínuos ali a partir daquela posição e ficar reinserindo. E isso pode ser bastante custoso. Aqui foi só uma posição, foi só o Charlie que eu reinseri, mas podiam ser vários. Então, a eficiência da implementação aqui de endereçamento aberto pode ser prejudicada na hora de fazer a remoção. A lápide é mais eficiente, mas ela pode acabar poluindo muito a tabela, porque pode chegar um ponto que eu tenho uma tabela muito ocupada por lápides. Não está muito ocupada por elementos, mas sim pelas lápides. Existem maneiras de contornar isso, mas eu gostaria que vocês, nesse momento, apreciassem os prós e contras aí, né? Desenvolvesse esse senso crítico. Então, o reespalhamento ali de todo mundo que foi afetado é uma maneira de não usar lápide, não deixar a tabela ocupada dessa forma, mas pode causar uma certa ineficiência, porque o bloco pode ser grande, e também pode causar problemas se eu estiver usando reespalhamentos mais sofisticados. Por exemplo, no reespalhamento linear ali é fácil olhar, tá, a partir da posição da hélice eu olho todo mundo para baixo. Se for o quadrático é um pouco mais complicado, se for o rehashing, que tem uma outra função G, como que eu vou saber que posições foram afetadas pela hélice, se cada chave que bateu ali na hélice, de acordo com a função G, foi para um lugar diferente? A coisa fica bem mais complicada. Uma maneira de fazer isso é um meio termo aí das duas abordagens, só para a gente finalizar, é utilizar as lápides até um certo ponto. Você vai contando ali o número de lápides. Quando você percebe que está tendo muita lápide, elas podem estar prejudicando o meu desempenho, porque a tabela está artificialmente ocupada, eu reespalho todo mundo. Então é uma maneira de você não ter que ficar seguindo o rastro, como a gente fez aqui no exemplo da direita, para reespalhar, e ao mesmo tempo, né, a lápide tem um limite. Depois de um tempo você elimina todas elas, reinserindo todo mundo na tabela. Então existem maneiras de fazer, mas como regra geral, se você vai utilizar muita remoção, a lista ligada é mais simples e por vezes mais eficiente do que o reespalhamento com endereçamento aberto. Ele tem esse ponto fraco.